Pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre o funcionamento da vigilância em saúde. A vigilância em saúde que ocupa um papel importantíssimo no cuidado com a saúde da nossa população sob o aspecto preventivo, paliativo, evitando que a população adoeça, tomando os cuidados necessários para que a gente consiga evitar o adoecimento da nossa população. Então vamos começar com a definição. A vigilância em saúde constitui um processo contínuo e sistemático de coleta, consolidação, análise e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população e prevenção e controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde. Abaixo a gente tem o mapa do nosso estado de Minas Gerais, com o símbolo do SUS e os ícones que representam aqueles serviços, no caso aqui da Secretaria Municipal de Saúde, as diretorias que compõem a vigilância em saúde, que a gente vai ver de forma mais pormenorizada nos próximos slides. Bom, para início de conversa, a gente vai fazer algumas definições. A vigilância em saúde, a etiologia da palavra, ela vem do latim vigilare, que significa estar atento, cuidar, precaver-se, investigar, olhar. Então, todas as ações, como eu disse para vocês, que são prévias ao processo de adoecimento da população, elas são consideradas ações de vigilância. O próprio nome em si só, a essência do nome vigilância, já nos sugere um estado de constante atenção para as condições de saúde de um determinado território. Assim como os outros serviços, a gente trabalha sempre por territorialização. E a gente sabe que em um território nós temos condições que são próprias daquele território. Condições de trabalho, condições de moradia, determinantes sociais esses tão importantes no processo de vigilância e que causam um impacto tão direto nas condições de saúde da população. Porém, a vigilância em saúde, muitas vezes, ela não é tão vista quanto outras ações de saúde mais relacionadas ao cuidado, por exemplo. Então, é um trabalho silencioso, mas que existe, é muito árduo, muito importante e pode representar, inclusive, um custo-benefício sob o aspecto de gestão interessante para os nossos gestores. Porque quando eu evito que uma população adoeça, eu evito que ela procure um serviço assistencial, principalmente serviços de complexidade mais alta, serviços hospitalares, e que muitas vezes esses serviços hospitalares eles têm um custo mais elevado, sem contar, obviamente, no impacto social e para a vida e saúde da pessoa, do indivíduo, dos indivíduos que compõem aquele território. Então, sem sombra de dúvidas, investir em vigilância e em saúde, além de ser interessante sob o contexto econômico para os nossos gestores, também para o nosso território é uma proposta muito interessante. Quando a gente evita que as pessoas de determinado território elas adoeçam, a gente favorece as condições de trabalho, a gente favorece as condições econômicas, a gente favorece a qualidade de vida, a gente alcança aquele conceito mais moderno de saúde, considerando o indivíduo na sua macroessência. Bom, é um breve histórico, se a gente for resgatar historicamente as ações de vigilância em saúde, elas se confundem até com a história da própria medicina. Se a gente pegar lá no meados do século XIX, com o advento da bacteriologia, quando surge pela primeira vez mais bem sedimentado a palavra vigilância, naquela época ainda era muito voltada para as pessoas que adoeciam e os seus contatos diretos. Porém, lá em meados de 1950, 60, quando a gente começa a evoluir para uma determinação, uma definição mais próxima do que o que a gente conhece nos dias atuais, a gente vê a vigilância mais ampla, para além das medidas de contenção. A gente vê a vigilância agora cuidando da população que ainda está saudável, através de indicadores, para que a gente possa monitorar, possa estar atento e, como eu disse, evitar o adoecimento. E eu queria fazer com vocês um breve paralelo sobre como a vigilância ela é literalmente
transversal no cuidar da saúde da nossa população. Se a gente pegar medidas de isolamento que a gente teve no início, na década no ano de 1900, 1904, 1905, medidas de isolamento para conter epidemias que naquela época assolavam o Rio de Janeiro, e a gente fazer um comparativo com o que a gente viveu agora em tempos de pandemia, a gente vai ver que as medidas em ambos os cenários foram muito efetivas para evitar essa disseminação. A própria vacinação, né, se a gente pegar a revolta da vacina em 1904, né, e a resistência que a gente teve por parte da população brasileira com relação à necessidade da vacinação para o próprio Covid-19, a gente também observa que a vigilância teve desafios muito semelhantes em diferentes períodos históricos. Porém, em ambos os cenários, né, as medidas adotadas elas foram essenciais. Elas foram essenciais para a contenção das epidemias e essenciais para a contenção, para a garantia da qualidade da saúde pública, né? Então, são alguns exemplos aí que perpassam as evoluções do conceito de saúde e doença, as práticas de atenção aos doentes e os mecanismos adotados para impedir a disseminação das doenças. Lembrando que no início, né, eu dei o exemplo de 1904, naquela época a gente tinha uma ideia de vigilância mais voltada para a necessidade de sanitizar as cidades, de tornar o Brasil uma rota de comércio exterior, né, de tornar o nosso país mais inserido no contexto internacional. E olha a importância da vigilância em saúde. Além do cuidado com a saúde do indivíduo, ela representa também, sob o aspecto social, um ganho muito grande para os países onde a vigilância em saúde ela funciona efetivamente, ela cuida da população e, consequentemente, ela torna o país um local atrativo, não apenas para turismo, mas para comércio exterior, para relações internacionais. Ou seja, a vigilância em saúde, além de saúde, ela representa diretamente o progresso. Fazer um breve paralelo também sobre a questão da importância dos determinantes sociais nos desafios da vigilância em saúde. Independente do período histórico, a gente sempre tem, e isso é bem heterogêneo, considerando que o nosso país ele tem aí extensão territorial praticamente continental, é um país muito grande, a gente tem, muito heterogêneo as condições, os determinantes sociais. Então, em determinados locais a vigilância em saúde terá desafios diferentes, maiores do que em outros locais, e tudo isso emerge dos determinantes sociais. Por isso a necessidade de se trabalhar a vigilância em saúde de forma territorializada, considerando ali as particularidades de cada território, ok? Então a gente vai para o conceito de risco, né? E agora evoluindo mais próximo do que a gente conhece os trabalhos de vigilância, o risco, né, ele vai estar sempre no centro, no norte, na verdade, das decisões de vigilância em saúde. E o risco ele é conceituado como a possibilidade de ocorrência de um evento indesejado. Então, o risco não necessariamente é perigo. Perigo é algo que é inerente. Então, para nós que somos da área da saúde, por exemplo, o hospital, um lugar de cuidado, porém um lugar extremamente perigoso. Existem perigos que são inerentes do ambiente hospitalar. A infecção, por exemplo, é um perigo que ele é inerente do ambiente hospitalar. Okay? Mas existem medidas que eu posso adotar no sentido de mitigar, de reduzir, de diminuir, de prevenir estes riscos. Estão percebendo que os verbos eles sempre retomam lá a questão etiológica da palavra, né? A questão conceitual de vigiar, de estar vigilante. E nós temos também a probabilidade. A probabilidade ela é mais referente às questões matemáticas, né? É o quanto matematicamente é possível a ocorrência de um determinado dano. Porém, a probabilidade ela não pode também ser simplificada, o risco não pode ser simplificado apenas com essa determinante probabilidade. E se a gente parar para pensar, eventos como a própria pandemia que a gente passou recentemente são eventos que não têm uma probabilidade tão real de acontecerem, porém, na magnitude que aconteceu, porém aconteceu e foi um agravo que atingiu praticamente o mundo inteiro. Então, a gente tem que conhecer os perigos envolvidos, né? Aí,
nas mais diversas situações, a probabilidade de ocorrência e como é que a gente pode fazer o manejo, né, o manejo da probabilidade e do perigo para mitigar o risco. O próprio Guimarães Rosa nos convida a analisar que viver é perigoso, mas é vivendo que a gente se aprende. Então é um processo, né, que a gente pode trazer para a questão da ação da vigilância em saúde e fazer a seguinte análise. Existem perigos que, infelizmente, nós não conseguimos ficar isentos, totalmente isentos deles, mas existem cuidados, sim, que podem ser adotados para que a gente possa mitigar e evitar que eles se tornem um dano. Aí a gente vai para o conceito de risco e a gente vai ver o que a gente pode fazer. Então, esse é um pequeno slide mostrando para vocês que a vigilância em saúde está em toda parte, está no alimento, está na vacina, no controle da água, nas farmácias, no resíduo, nas zoonoses, e a gente vai ver um pouquinho cada uma das atuações das diretorias que fazem parte da vigilância em saúde. A primeira delas é a vigilância sanitária. A vigilância sanitária é aquela que faz o controle de produtos e serviços de interesse da saúde e de saúde. A gente muitas vezes vê a vigilância sanitária apenas com aquele olhar punitivo, que muitas vezes é o olhar que mais é veiculado na mídia, de apreensão, de interdição, mas a gente vai aprender aqui um pouquinho que muitas vezes a vigilância sanitária também tem um importante trabalho preventivo, um importante trabalho que é feito previamente para evitar que danos oriundos de produtos e serviços consumidos pela população possam representar aí, ameaça para a saúde da população de um determinado território. Então, esse é um textinho que a Anvisa nos propõe analisar para que a gente possa ver como que na nossa vida a vigilância sanitária está inserida praticamente em quase tudo, Então vamos fazer a leitura. Ana acorda depois de repousar a noite em seu travesseiro, ainda com aroma de amaciantes de flores do campo, sujeita à vigilância sanitária na fronte. Levanta e segue para o banho matinal com seu sabonete e shampoo. Percebam que é mais um exemplo de produtos sujeitos à fiscalização sanitária. E sem esquecer de depois escovar os dentes com um creme dental com flúor, mais um produto sujeito à vigilância sanitária. Então abra uma gaveta de seu armário de onde retira uma cartela de anticoncepcional, um medicamento sujeito à vigilância sanitária. E vá para a cozinha tomar o seu café da manhã. Se delicia com uma fatia de bolo, vigilância sanitária, vinho fresco da padaria, estabelecimento sujeito à fiscalização sanitária, suco de pêssego em caixa, produto sujeito à vigilância sanitária, então bebe o comprimido com água. Em seguida, volta ao quarto para se vestir e maquiar, base, rímel e batom, 3 produtos cosméticos sujeitos à vigilância sanitária. E antes disso, ainda vê na TV uma propaganda de medicamentos. Olha, vou usar só esse último exemplo, como o nosso tempo é um pouco curto, para vocês perceberem que a vigilância sanitária está inserida muito mais do que a gente pensa na nossa vida, na propaganda de medicamentos. Se a gente parar para pensar aí, a quantidade de propagandas que nos induzem muitas vezes a uma automedicação. Então isso também é papel da vigilância sanitária. Acredito que muitos de nós tivemos aí uma rotina matinal muito parecida com a rotina descrita neste texto proposto pela Anvisa e podemos estar ali sujeitos a produtos que foram regulamentados desde lá da sua etapa de fabricação, distribuição, transporte, comércio e monitoramento pós-mercado. Então, todos esses produtos, eles passam, as empresas que fabricam, passam no processo de licenciamento da empresa. O produto ele tem que ter um processo de registro, notificação, cadastro ou outra forma de regularização perante a vigilância. A vigilância sanitária avalia quais são os riscos que esse produto ele pode trazer para a nossa população, exige de alguns deles, como o próprio medicamento, pesquisas clínicas que evidenciem segurança e, principalmente, eficácia, que demonstrem que o risco-benefício, ele justifica a sua utilização, como, por exemplo, no caso dos medicamentos. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês, que são exemplos históricos que nos convidam a refletir sobre a importância deste trabalho da vigilância sanitária. O primeiro exemplo aí é o exemplo da talidomida. Talidomida é um medicamento composto aí por racematos de compostos isômeros. Talidomida é largamente comercializada na década de 60, era um medicamento que era comercializado na propaganda, na promessa de ser um produto atóxico, ou seja, que não causava mal nenhum. Entretanto,
depois de pouco tempo, ali 4, 5 anos da sua comercialização, percebeu-se o surgimento de uma onda de crianças que nasciam com má formação fetal, mais especificamente um subtipo de má formação chamado falcomelia, caracterizado pelo encurtamento de membros superiores e inferiores. E aí o médico fez a associação e conseguiu estabelecer uma casualidade entre crianças que nasciam com a má formação e mães que utilizavam até o 3º mês, geralmente, o medicamento talidomida. E aí, quando retornou, foi feito um processo pós-mercado de farmacovigilância e identificou-se que um dos racematos de compostos do composto isômero, ele era extremamente teratogênico. Então, a talidomida foi um divisor de águas sobre a necessidade de se olhar para o processo regulatório de medicamento. E aí vocês falam assim, Luiz, mas de repente esse é um processo muito antigo, você está dando o exemplo de 1960. Porém, se a gente pensar recentemente, nós tivemos vários exemplos, como a própria da cetrona, que foi mais recente agora, 2020, 2021, onde observou-se má formação orofacial relacionada à utilização também por mulheres grávidas, coincidentemente, até o 3º mês de gestação. E se a gente ficar nos exemplos aqui, nós vamos ter vários exemplos de medicamentos que tiveram registro, foram para o mercado, porém, posteriormente, através de um trabalho árduo de farmacovigilância, foi identificado que ele tinha um efeito colateral, um evento adverso, que causava um dano maior do que o possível benefício dele para a nossa população. Aí do lado a gente tem também o exemplo da fosfetanolamina, que foi um produto há um tempo atrás comercializado sob a proposta de ser uma panaceia para a cura de todos os cânceres. Contudo, quando a vigilância sanitária aprofundou as pesquisas, percebeu-se que em alguns processos ele não guardava nem as qualidades necessárias para ser utilizado pela nossa população. E aí nós temos alguns eventos históricos importantes na criação da vigilância sanitária. Em 1999, um surto de botulismo associado ao consumo de palmito nacional. Em 1998, a falsificação do androcu. Em 1999, o comércio de microvilar sem princípio ativo. Esse microvilar, acho que foi dos casos, assim, um dos que foi mais veiculado na mídia, que foi um medicamento que ele foi feito um processo industrial, porém, de forma inadvertida, as embalagens que passaram pelo processo de teste, ao invés de serem incineradas, elas foram parar no mercado e foram muitas mulheres que utilizaram do medicamento sem o princípio ativo e acabaram ficando grávidas. E aí, em 1999, o governo federal resolve definir o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária através da Lei Federal 9.782 de 1999. Lembrando que, aproveitando a questão histórica, todas as vigilâncias que fazem parte da Diretoria de Vigilância em Saúde, elas se encontram muito bem definidas na Lei Federal 8080, lá no artigo onde fala que são obrigações do Sistema Único de Saúde. A gente vai encontrar lá a vigilância sanitária, a vigilância em saúde do trabalhador, a vigilância epidemiológica, ou seja, elas já estavam muito bem definidas na legislação. Porém, no caso da vigilância sanitária, por exemplo, ela funcionou muito que de forma simplesmente cartorial, daquele período até 1999. 1999, infelizmente, muito motivado por uma série de eventos que causaram dano significativo à população do nosso país, publicou-se a Lei 9.782 e organizou-se o serviço de vigilância sanitária de forma mais técnica, de forma mais científica, mais próximo daquele conceito de vigilância em saúde que a gente falou no início da nossa apresentação. Então, está na tela de vocês alguns dos principais serviços e produtos que são sujeitos à vigilância sanitária. Os alimentos, os medicamentos, os cosméticos, que a gente viu muitos deles aí no exemplo do texto de Ana. Os saneantes, infelizmente, acredito que todos que estão assistindo já viram o comércio de saneantes clandestinos. Infelizmente, é uma questão cultural, é um desafio muito grande para a vigilância sanitária, mas que é importante que seja tratado, porque pode representar um risco muito grande. Muitas vezes as pessoas compram ali um saneante clandestino, sem rotulagem, sem procedência, e podem ter sido utilizados naquele produto substâncias químicas que, quando inaladas ou quando em contato direto com a pele,
podem causar um dano objetivo para a população. E como eu convidei vocês a fazerem uma reflexão no início, essa população acometida, né, de um determinado agravo, ela vai procurar um hospital, ela vai procurar uma unidade de saúde. Então, representa um custo de cuidado significativo. Então, é importante que a gente trabalhe aí na parte preventiva também, de conscientizar a nossa população dos riscos. As bebidas alcoólicas, né, o tabaco, produtos para a saúde, bicos, chupetas, mamadeiras, os agrotóxicos, os laboratórios, produtos que alegam propriedade terapêutica, né, produtos geralmente que alegam que curam tudo, produtos que alegam curar doenças graves, doenças que muitas vezes a gente nem tem ainda pesquisas que evidenciem substâncias capazes de causar, né, proporcionar a cura, e muitas vezes as pessoas acabam comercializando de forma totalmente clandestina esses produtos. Então também é objeto de ação da vigilância sanitária. Os portos, aeroportos e fronteiras, serviços de saúde, a vigilância pós-uso, né, deu exemplo para vocês de alguns medicamentos que foram parar no mercado, mas que porém posteriormente foi se identificado que tinham mecanismos de ação que traziam risco à saúde da população, propaganda e regulação econômica. Aí a gente vai agora para mais uma vigilância que compõe a nossa diretoria de vigilância em saúde, que é a vigilância em saúde do trabalhador, que pode ser definida como a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade, integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes. Qual que é o grande foco da vigilância em saúde do trabalhador? São aqueles agravos que podem ter como fonte, né, exposições que acontecem no ambiente de trabalho. Então, o trabalho ele é necessário para a nossa sociedade. As pessoas precisam do trabalho para sobreviver, para girar a economia, para subsistir economicamente. Porém, muitas vezes, o ambiente de trabalho também pode ser uma fonte de risco. Nós temos riscos químicos. Imaginem vocês aí, pessoas que trabalham em lavouras, né, fazendo pulverização, utilizando agrotóxicos, que são substâncias químicas que podem trazer um agravo. Né? Pessoas que trabalham em ambientes ruidosos, que podem também causar agravos importantes. E, né, nos dias mais atuais, aí, problemas também relacionados às questões emocionais, psíquicas e mentais, que muitas vezes tem ali como fonte, né, situações que as pessoas passam no ambiente de trabalho. Então, a vigilância em saúde do trabalhador é o braço da vigilância em saúde, que está atenta a este tipo de exposição que os indivíduos de um determinado território podem estar expostos. Trouxe para vocês alguns dados aí do Ministério do Trabalho que falam para nós que para homens a faixa etária em que os acidentes mais ocorrem é entre 18 e 24 anos. Entre as mulheres de 30 aos 34 anos, e as vítimas sofrem principalmente cortes, lacerações, fraturas, contusões e esmagamentos, distensões e torções, dentre outros. O Ministério do Trabalho também fala para a gente que por ano os acidentes de trabalho representam perdas financeiras na média de 13 bilhões. E essas perdas financeiras, elas têm um impacto social muito grande, porque elas podem representar desde uma análise do indivíduo, né, dos danos individuais para o funcionário que é vítima deste acidente, mas para a sociedade como um todo, para o território onde ele está inserido. Além de danos físicos, também são importantes medidas para combater o adoecimento ocupacional. Ele se refere a alterações biológicas ou funcionais, físicas ou mentais, como eu disse para vocês, que decorrem da exposição a riscos ambientais, como substâncias químicas, fatores físicos, biológicos. Um exemplo bacana da questão biológica, para a gente poder entender a importância, são os acidentes com materiais perfluorocortantes, materiais biológicos, né? Nós que somos da área da saúde, faz parte do cuidado esse risco relacionado ao acidente. Vocês estão lembrando lá do slide do risco e perigo? Este perigo, melhor dizendo, ele faz parte do trabalho, por exemplo, de um médico, de um enfermeiro, de um profissional que depende do contato com pacientes, né, que possam estar infectados e utilizando muitas vezes materiais perfluorocortantes. Então é um perigo que ele é inerente, ele faz parte da função laboral de determinados profissionais. Porém, existem medidas que a gente pode adotar para mitigar este perigo, né? Aí a gente volta para o contexto de risco. Então a gente pode adotar medidas para mitigar os riscos relacionados aí ao acidente, por exemplo, com materiais biológicos. Eu trouxe para vocês aqui um fluxo
da assistência ambulatorial do SEREST. O SEREST, o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, é o núcleo onde se concentram as ações de vigilância em saúde do trabalhador. Então, o SEREST é a referência, é a casa do trabalhador, é onde os indivíduos, né, que são aí acometidos com esses eventos oriundos do ambiente de trabalho podem procurar orientação, e inclusive não apenas quando são acometidos, né, podem também procurar orientação prévia para entender a importância dos cuidados para que não ocorra aí um dano referente ao ambiente do trabalho. Então, o trabalhador atendido na atenção primária com suspeita de agravo relacionado ao trabalho. Possibilidade de estabelecimento de nexo causal com doença ou agravo relacionado ao trabalho. Acidente de trabalho, com exposição de material biológico, por exemplo, um câncer relacionado ao trabalho. A gente sabe que nós temos profissões, inclusive na área da saúde, que a gente é extremamente exposto, né, não apenas a substâncias químicas, mas também a radiação ou a outros fatores que podem ser aí teratogênicos, cancerígenos. Intoxicação exógena relacionada ao trabalho, lesão por esforço repetitivo, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho e mais algumas possíveis acometimentos. E após a avaliação, isso é um atendimento na atenção primária, eu quis colocar este fluxo para vocês perceberem que apesar da vigilância em saúde ser uma diretoria, ela deve trabalhar de forma muito articulada com a atenção primária, porque muitas vezes o contato, a identificação dos agravos, ela acontece pelo serviço de atenção primária, unidade básica de saúde. Então, são serviços que devem necessariamente trabalhar articulados. Então, na avaliação com suspeita, confirmação do agravo relacionado ao trabalho, o profissional de saúde da atenção primária deverá entrar em contato com o SEREST, e aí, no caso de bons casos, nós temos um e-mail de referência para agendamento de consulta e avaliação pela equipe. E aí, no e-mail deve contar a ficha de notificação de investigação, encaminhamento descritivo, exames de apoio diagnóstico e os dados completos do usuário. E o SEREST irá agendar uma consulta de avaliação e responder via e-mail com data e horário da consulta. Aí existe aqui no município de alguns casos uma avaliação clínica ocupacional, solicitação de exames de apoio, se for o caso, para identificar e o mais importante, estabelecer de forma técnica essa casualidade, né, entre o agravo que a pessoa está apresentando e a fonte como sendo do ambiente de trabalho. E prescrição de medidas de prevenção, controle e correção e a contrarreferência. E a equipe multiprofissional do SEREST, né, conta com assistente social, enfermeiros do trabalho, médicos do trabalho, psiquiatras, psicólogos, técnicos de enfermagem e técnicos de segurança do trabalho que vão poder fazer aí o manejo deste paciente acometido. Lembrando que essa equipe também desempenha um trabalho importantíssimo na orientação, né, tanto aí dos serviços de saúde da atenção primária, para que essas informações elas possam ser difundidas para a população, mas também junto às empresas, para que as empresas possam perceber a importância do cuidado com a saúde do trabalhador. A gente tem uma série de documentos, como por exemplo o PCMSO, o PPRA, né, agora chamado de PGR, o PCMSO, o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, né, o PPRA, agora o PGR, o Plano de Gerenciamento de Riscos, que mostra que determinada função expõe o trabalhador a um risco químico, a um risco biológico, por exemplo, e para estes riscos são necessários a realização de determinados exames periódicos, no intuito de monitorar a saúde do trabalhador. Então, o SEREST atua muito ativamente no sentido de trazer essa orientação para que as empresas possam, né, aí, conduzir essa questão da saúde do trabalhador da melhor forma possível e também para que isso possa ser revertido lá na ponta da saúde da população do nosso território. Aí são alguns dados, né, sobre as notificações realizadas no SINAM, né, de agravos relacionados ao ambiente de trabalho, e a gente pode perceber que a gente teve um aumento significativo dessas notificações. Um grande desafio que o saúde do trabalhador enfrenta são as subnotificações. Muitas vezes as empresas elas têm medo de notificar os agravos relacionados ao ambiente de trabalho e aquilo de alguma forma ser revertido negativamente para eles, no âmbito judicial, né, de direitos trabalhistas. Contudo, essa subnotificação também empobrece o subsídio que o poder público tem para adotar medidas no sentido de criar políticas públicas que sejam efetivas para cuidar da saúde do nosso trabalhador. E aí eu fiz questão de trazer esse gráfico do SEREST de Montes Claros para provar, né, para vocês que é possível, através de um trabalho educativo, que é o que o SEREST tem feito
de forma muito ativa aqui no nosso município, a gente conseguir descortinar quais são esses agravos que os nossos trabalhadores estão expostos, e esse processo de descortinar ele acontece através da notificação efetiva, ou seja, da redução das subnotificações. E aí a gente vai para a vigilância em saúde. A vigilância em saúde é um conjunto de ações que proporcionam conhecimento e detecção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente e que interferem na saúde humana. Então aqui a gente, a mesma dinâmica de vigiar, de cuidar, de evitar que a pessoa adoeça, só que os agravos aqui muitas vezes eles são de fontes ambientais, porque nós, seres humanos, a gente convive em um meio ambiente, em uma atmosfera que a gente tem aí outros animais, a gente tem a questão dos vegetais, a gente tem muitos agravos que podem vir inclusive das fontes naturais, da água, do solo, do ar. E a função importantíssima da vigilância em saúde ambiental é fazer o monitoramento para que essas fontes não acabem gerando agravos para a saúde da nossa população. Então, a gente tem os programas, que são conduzidos pela Vigilância em Saúde Ambiental, que é eu vou dar alguns exemplos: o Vigisolo, o Vigiar, o Vigidesastres, o Vigiágua. E o Vigiágua eu escolhi ele para exemplificar para vocês, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas como que a água ela pode ser fonte de agravo? A gente sabe que não são todos os locais que a gente tem saneamento básico, que a gente tem sistemas de abastecimento coletivo que consigam atender a toda a população. Então, infelizmente, em alguns locais do nosso país aí, a gente tem pessoas que não têm água tratada. E essa água, quando não é tratada, ela pode ter nela micro-organismos que são potencialmente patogênicos. E a gente pode também ter em um outro cenário, um local onde a gente tem água tratada, mas que, porém, se não monitorada com a devida vênia, pode acabar em um determinado momento apresentando ali um crescimento microbiano além do definido pela legislação, que pode representar riscos para a saúde da nossa população. A gente tem a portaria 888, que atualizou a portaria de consolidação número 5, que traz quais são os parâmetros que a gente pode utilizar para considerar uma água potável, seja ela de fonte de abastecimento coletivo, que são as companhias de saneamento, ou seja ela de fontes alternativas. A gente sabe que, principalmente em zona rural ou em locais mais longínquos, é comum nos dias atuais, praticamente em todo o território nacional, presença de fontes alternativas de abastecimento. Então, quanto mais diversas são essas fontes, maior a probabilidade de a gente acabar encontrando aí água fora desse padrão. Eu trouxe para vocês um artigo aí de 2019 que avaliou a água do nosso país como um todo com relação a alguns parâmetros que a portaria ela traz como necessários para garantir a qualidade, a turbidez, residual de desinfetante, a Escherichia coli, coliformes totais. Eu vou dar destaque para vocês, por exemplo, de coliformes totais e Escherichia coli. A Escherichia coli ela é um indicativo de contaminação por coliformes fecais. A presença de coliformes totais indica que a gente tem provavelmente um problema relacionado aos conservantes que deveriam estar garantindo os padrões mínimos de quantidade de coliformes para água, para consumo humano. Então, esses são dois testes microbiológicos, que inclusive a vigilância ambiental acompanha muito de perto, para monitorar se a água que está sendo ofertada para a população do nosso território, ela é uma água que não vai trazer riscos para aquela população. E a gente pode ver aí que o Nordeste e a região Norte, para os parâmetros microbiológicos, apresentaram percentuais maiores. E aí vocês podem perceber que a lógica que norteia é a mesma. Lembra dos determinantes sociais que a gente falava desde lá dos slides, que falava da história da vigilância em saúde? São regiões que a gente sabe que a gente tem determinantes sociais que causam um impacto maior em questões como saneamento básico, gerenciamento de resíduos, e que no caso da água, nesse estudo que foi realizado aí, demonstrou que ela apresentava quantidade de Escherichia coli e coliformes totais acima do que preconiza a portaria. Essas são algumas fotos das ações da vigilância em saúde, de buscas ativas de controle de qualidade da água ofertada para as populações. E a gente tem um braço
importantíssimo da vigilância em saúde, que é o Centro de Controle de Zoonoses, responsável pelo controle de arboviroses, controle de doenças de Chagas, controle de esquistossomose, controle de pragas urbanas, controle de leishmaniose, controle da raiva animal, controle da população canina e, o mais importante, o trabalho em educação e saúde. A gente sabe que com esse crescimento exponencial, essa urbanização exponencial, acho que no país como um todo, no nosso município de forma especial, a gente acaba, nós seres humanos acabamos ali explorando áreas que até então eram do convívio de animais. E aí isso gera um certo conflito, literalmente, de existência entre as espécies. E o Centro de Controle de Zoonoses está extremamente atento a esses possíveis agravos. Então, no caso da nossa região, por exemplo, a gente tem um desafio muito grande que é o controle do Aedes aegypti, transmissor aí da dengue, dentre outras doenças que a gente já conhece. O Centro de Controle de Zoonoses faz, através do levantamento do índice de infestação, faz um monitoramento dos territórios para perceber, olha, neste território a gente tem uma infestação de mosquito que pode representar um risco para a saúde da população. Então, quais são as medidas que o Centro de Controle de Zoonoses pode adotar para que a gente tenha a redução desse contingente aí de mosquitos? E aí, essas medidas elas vão desde o trabalho em educação e saúde, muito provavelmente todo mundo conhece os agentes de combate a endemias, que desenvolvem um papel crucial na garantia da saúde da população do território, que vão nas casas, que orientam as pessoas, que quando necessário adotam medidas para poder reduzir a proliferação. Por exemplo, o mosquito Aedes aegypti, qual que é a característica ideal para a proliferação do mosquito? É a água parada? Então, o que a gente pode fazer dentro das residências para reduzir as fontes de proliferação do Aedes aegypti? É uma orientação da população? É a aplicação de determinado produto? Então, tudo isso são medidas do Centro de Controle de Zoonoses. Além também, é claro, aí das campanhas de vacinação, muitas vezes necessárias, e aí já é uma ação mais de contenção. De repente foi um surto que está tendo ali em determinada região, e aí a gente precisa vacinar, por exemplo, os animais, os cães, os gatos, e aí o Centro de Controle de Zoonoses vai lá e faz literalmente um bloqueio vacinal daquele território para impedir que aquela zoonose que foi identificada ali, ela possa alcançar outras regiões do município, outras regiões do estado ou mesmo do país. E aí essa é uma figura do PAIN que nos convida a fazer uma análise da importância do trabalho integrado, a vigilância em saúde, aí passa pela vigilância sanitária, pela vigilância do trabalhador, no caso do Ministério dos Claros, pela vigilância ambiental, também com participação da vigilância epidemiológica, ela está diretamente relacionada aí com o estado de saúde dos indivíduos, certo? O que impacta na sua qualidade de vida e traz como fatores determinantes os determinantes sociais, educação, alimentação, moradia, saneamento, transporte, lazer, dentre outros. E aí o PAIN nos convida a analisar a importância do planejamento, programação, organização e implementação de medidas de vigilância em saúde no sentido de melhorar o estado de saúde dos indivíduos, melhorar a sua qualidade de vida e, no final das contas, promover a saúde pública. Lembrando que promover é sempre o melhor dos negócios possíveis. Ok? Então, pessoal, essa é uma imagenzinha só para a gente poder encerrar a nossa aula, que mostra que a vigilância está em todo lugar, no território ali, na pessoa que trabalha, no território ali, nos resíduos próximos a uma água que provavelmente vai servir como fonte de abastecimento, no pipoqueiro que vende a pipoca lá na praça. Então, a vigilância em saúde, ela está o tempo todo nas nossas vidas, cuidando, vigiando, para que nós não adoeçamos, seja na vigilância sanitária, seja na vigilância em saúde do trabalhador, seja na vigilância ambiental, no seu braço importante que é o Centro de Controle de Zoonoses, quando a gente nem imagina que a gente está sendo cuidado, lá está a equipe da vigilância em saúde, equipe que trabalha diuturnamente, muitas vezes um trabalho silencioso, mas que quando apresentado dessa forma consegue nos mostrar que não apenas
ele é importante, como ele é imprescindível para que não tenhamos um colapso lá na parte assistencial, somente nas etapas de alta complexidade, tratamento hospitalar. Bom, então essa foi a apresentação, né, que a gente fez para vocês com relação à vigilância em saúde. Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês um pouco da importância dessa diretoria, que é parte integrante aí do sistema de saúde, não apenas do município de Montes Claros, mas do estado e do país como um todo. Ok? Muito obrigado.